Rede Tupi. Podcast Made from TV. Muito bem, ladies and gentlemen, está começando agora o primeiro episódio da segunda temporada do Made from TV, o podcast que você não escuta nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Eu sou @Sargento Hamster Ricardo Prado e aqui comigo está o @GBAMDR Gabriel Medeiros. Eu daqui de Matinhos, Gabriel lá de Goiânia. Gabriel, dê aí a sua primeira consideração aos nossos ouvintes. Graças a Cristo, né? Porque ficamos aí um pouco afastados aí, estamos com outros projetos. O pessoal que acompanha o canal tá vendo que tem projetos novos que já foram ao ar, tem outros projetos novos que estão no processo de edição e no processo de lançamento. Então realmente é uma correria desgraçada, todo mundo pra lá, pra cá e tal. Então a gente deu uma pausa temporária aí no Made from TV, mas estamos aí de volta, né, para falar dessas curiosidades e essas histórias da televisão brasileira. E o primeiro episódio dessa segunda temporada vai falar sobre as tretas envolvendo políticos na televisão. Como esse é um ano eleitoral, esse episódio do podcast é uma continuação daquele react que nós fizemos do horário político de 1989. A gente vai falar aqui de algumas tretas envolvendo políticos dentro das propagandas eleitorais gratuitas e também nos debates ao vivo, além de algumas encrencas aí envolvendo determinada personalidade política com uma certa rede de televisão. É o Made from TV, episódio 1 da segunda temporada, que está começando agora. No episódio de hoje... Passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Mentiroso, caluniador e mentiroso. Caluniador e mentiroso. Está dispensado da citação. O senhor acaba de querer citar as escrituras valendo-se de Asmodeu ou de Satanás. Está dispensado. Dona Miriam Cordeiro, ex-mulher de Lula, é uma trabalhadora honrada que mora no ABC Paulista. Dá licença, rapaz. Não lhe dou a parte porque eu tenho 11 minutos, não lhe dou a parte. O filhote da ditadura. Não, senhor, aqui não lhe dou a parte. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. Tretas na TV envolvendo políticos. E a gente começa esse episódio do Made from TV falando sobre o caso do Estupra Mas Não Mata, envolvendo Paulo Maluf nas eleições à Prefeitura de São Paulo em 1992. Acontece que o Maluf andou dando uma declaração num congresso que ele participou com legistas lá em Minas Gerais, e essa frase acabou sendo explorada pelo adversário do Maluf, o adversário, o candidato do PT, Eduardo Suplicy. O que fazer com um camarada que estuprou uma moça e matou? Tá bom, tá com vontade sexual, estupra, mas não mata. Gabriel, você acompanhou aí o áudio. O que você tem a falar a respeito dessa encrenca aí, dessa frase aí do Paulo Maluf, a história do estupra mas não mata, que depois, inclusive, ele até foi querer se explicar no horário político dele. Primeiramente, eu queria fazer um comentário pessoal com relação ao Dr. Paulo, né, que o pessoal fala. Eu prefiro um político como ele, que pelo menos ele é a personificação do rouba mais faz. Essa é a verdade. O cara é engenheiro civil, foi político, só não foi presidente da República, porque todo o resto ele foi. O cara fez coisas mirabolantes, gigantescas em São Paulo. E querendo ou não, ele trabalhou, né? Mesmo roubou, sei lá, o Diaco carrega, desviou e tal. Eu prefiro um desses do que outros jumentos que estão no poder aí ou concorrendo. Sobre isso aí, cara, aquela famosa história, né? Hoje, a gente tem essa noção que se você estiver num lugar público e falar uma barbaridade, alguém vai estar te gravando.
alguém vai estar te filmando, qualquer coisa. E naquele tempo você não tinha essa realidade, né? De falar assim, sei lá, um vagabundo aí trouxe um gravador e tá gravando tudo que eu tô falando, e depois vai cortar, editar. Mas de qualquer forma, é uma barbaridade o que ele falou. É uma estupidez, né? Essa história de estuprar, mas não mata e tal. É tipo a história da Marta, né? A história do Relaxa e Goza na época do apagão aéreo em 2007. Então, assim, são coisas estúpidas que político fala. E que, tipo assim, lógico que você não vai levar o pé da letra, né? Você não vai ver o Dr. Paulo saindo na rua estuprando criancinhas ou mulheres e tal. Tipo, isso não existe, saca? O cara não é um macaco. Só que, infelizmente, ele falou uma merda estúpida e idiota. Então, não tem muito o que comentar baseado nisso aí. Alguém pegou, não acho que foi tirado de contexto. Realmente, ele falou uma cagada mesmo, observando o contexto. Mas aí também exploraram pra cacete, né? Falou, olha, o cara é vagabundo, o cara é defeito estuprador, não sei o que e tal, né? Então, esse cancelamento, né? Já tinha um bocadinho dele nessa época. Esse é o tipo de conversa que você fala no boteco, bêbado, olhando pra bunda de alguém e você fala merda dessa aí, entendeu? E na propaganda dele, ele se explicou. Quer dizer, ele falou assim, que ele poderia estar dizendo que a frase foi tirada de contexto, exatamente o que você disse. Ele poderia chegar lá e dizer que a frase foi tirada de contexto e tudo mais, mas não, ele admitiu, né, que falou uma besteira, pediu uma desculpa, inclusive pediu desculpa até em nome das mulheres da família dele, que ele mostrou na propaganda. E a coisa acabou ficando por isso mesmo. Eu vou falar uma coisa aqui relacionada ao PT. O PT usou isso aí na campanha política deles. E assim, é o PT, né? O PT adora cavar um monte de merda dos outros. E às vezes, nesse caso aí, merda com razão. Mas não olha pro próprio rabo, né? Então assim, é bem a cara deles fazer isso mesmo. Outros partidos já fizeram e tal, mas isso aí é uma tática do PT desde muitos anos, né? Paulo Maluf eu tava zoando, o cara não é santo, nem porra nenhuma, mas também o PT adora essas palhaçadas. Mas foi vítima, como a gente vai ver aqui mais pra frente, eu não vou dar spoiler, foi vítima e mereceu ser vítima. E ainda falando sobre o Paulo Maluf, uma outra treta envolvendo ele foi no segundo turno das eleições ao governo de São Paulo, 2 anos antes, em 1990. O segundo turno daquela eleição foi disputado entre ele, Maluf, e o Luiz Antônio Fleury Filho. E o Maluf se negou a participar de um debate que ia acontecer dentro do programa Roda Viva da TV Cultura. A justificativa do Maluf é que a TV Cultura era TV estatal e iria favorecer isso o Fleury. Então, o Maluf acabou não participando. Tanto que teve até uma das propagandas eleitorais gratuitas do segundo turno. O programa de cada candidato teve 10 minutos. E numa você tinha ali a versão do Maluf para ele não comparecer. E na outra você tinha o Fleury metendo o pau no Maluf, dizendo que o cara fugiu do debate, que não sei o que o Fleury iria, na verdade, não perca hoje, 9 horas da noite, na TV Cultura, o debate que o Fleury vai, mas o Maluf não vai. E ficou essa briga aí entre os dois candidatos, isso no segundo turno das eleições ao governo de São Paulo em 1990, Gabriel. É sensacional, né? Porque se você pegar os dois arrolados de merda até o pescoço, né? Primeiro o Fleury com aquela corrupção toda louca de estatais, de empreiteiras, né? O Odebrecht, inclusive, já estava metido no meio disso aí. Você vê que os caras não são novos nessa cagada toda, né? Pelo PMDB, também trocado por merda, é caro. E o doutor Paulo Salim Maluf, que tinha também um vasto repertório de cagadas baseado principalmente na parte da engenharia civil da cidade de São Paulo, né? E aí nesse programa aí o Fleury foi e o Maluf não foi. E acabou a coisa se saindo muito melhor para o Fleury, que ele venceu aquela eleição, tornando-se aí o governador de São Paulo, o Luiz Antônio Fleury Filho. Agora a gente sai de São Paulo e vai para uma treta de nível nacional. Vamos falar aí da famosa campanha eleitoral para a presidência da República em 1989, em particular a briga envolvendo o Collor e o Lula no horário político. A gente mais para frente vai falar da briga envolvendo os dois nos debates da televisão, mas por enquanto o foco aqui
é o horário político com aquelas propagandas apelativas. Numa propaganda do Collor, por exemplo, ele disse que o Lula, inclusive ele mostrou as aspas, o Lula elogiando gente como Adolf Hitler. Também tivemos aí mais pra frente a apresentação da Miriam Cordeiro, a ex-namorada do Lula, que o Collor levou ao programa eleitoral dele para dizer que o Lula queria abortar o filho, na verdade a filha que a Miriam Cordeiro teve com ele. Depois tivemos aí a resposta do Lula, inclusive ele teve aí um direito de resposta usando o horário do Collor para se defender, e na sequência aí um programa eleitoral do Lula mostrando a filha dele, a Lurian, que é a filha que ele teve aí com a Miriam Cordeiro, aí a briga de boteco envolvendo Lula e Collor, com a questão aí da ex-namorada e também da filha do Lula, Gabriel Medeiros. Primeiro, isso aí é notório, né? Já foi divulgado, principalmente na eleição de 2018, isso foi muito divulgado, essa história do elogio do Lula ao Hitler, né? Tipo assim, foi divulgado na época, caiu no esquecimento e o pessoal trouxe à tona de novo na eleição de 2018, até porque o Bolsonaro fez uma campanha muito ao lado do pessoal de Israel, né? Das comitivas, Israel, etc. Tal. Isso aí é o outro tipo de estupidez que político cai na falácia de falar, entendeu? Então, assim, eu tenho pra mim que o Lula é um cara autoritário, o Lula é um cara safado mesmo nesse ponto. Só que vejo que ele não falou com maldade. Ele diz assim, o cara foi lá, acreditava, fez e pronto. Beleza, fez uma cagada gigantesca, talvez a maior da história da humanidade, mas ele poderia ter usado outro exemplo, né? Mas, assim, sabe, o Lula, pô, também o Lula é um cara que conversa como se estivesse num boteco também, sabe? Fala barbaridade como se estivesse no balcão de uma padaria. Então, assim, isso aí é coisa que faltou uma assessoria que presta. Essa é que é a grande realidade, porque em 89 não tinha todo aquele maquinário de campanha que tinha em 2002, por exemplo, quando ele foi eleito a primeira vez. Então, assim, realmente faltou uma assessoria para falar, bicho, você tá falando merda aí, meu, saca? Maneira e tal. Né? Não cita... Olha, pessoas... E é fácil, viu? É uma lista curtinha. Pessoas que não podem se citar. Adolf Hitler. Só ele. Não tem muita gente, não. Assim, não é tão difícil. Não é... Mesmo sendo semi-analfabeto, o didatismo do Lula permite ele entender isso aí. Como é que foi que o Collor mostrou, né, essa citação do Lula, né? Foi colocada a imagem da biografia do Lula e por cima apareceu subindo na tela assim as aspas dizendo o seguinte: por exemplo, o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Aí uma outra passagem, Khomeini, eu não conheço muita coisa sobre o Irã, mas a força que o Khomeini mostrou, a determinação de acabar com aquele regime do Shah, no caso o Shah Reza Pahlavi, a determinação de acabar com aquele regime do Shah foi um negócio sério. Essas foram as duas aspas colocadas aí na propaganda do Collor, né, mostrando a biografia do Lula, e depois que sobe as aspas, cai uma máscara de Lula, né, com a barbinha, tarará, em cima da biografia, do livro, onde tem essas duas passagens, para mostrar assim, né, a máscara caiu, né, a simbologia feita aí pela equipe de marketing do Collor, uma máscara do Lula caindo em cima da biografia do Luiz Inácio Lula da Silva. Mas isso aí tem a ver também com uma coisa que o Paulo Francis falou uma vez no Roda Viva, se eu não me engano, acho que em 94, que ele deu 2 entrevistas lá em 94 e 96. E em 94, no período de eleição, ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, cara, o Lula não sabe nada do que ele fala. Ele até fala assim, ele não é ladrão, não sabia porque não tinha sido eleito. Naquele tempo todo mundo achava, o Lula é tudo, menos ladrão, né? E ele fala o seguinte, ó, perguntado sobre um jornalista, por um jornalista sobre privatizações, o Lula diz o seguinte, olha, eu acho que nós temos que fazer que ele diz que é contra, né, óbvio, e ele falou assim, acho que nós temos que fazer um pool, ele usou essa palavra, uma palavra inclusive norte-americana, pool, para construir estradas. Porra, ele não entendeu merda nenhuma o que é privatização, ele não sabe o que é, pelo menos até aquele momento, né? Ele não sabia o que era privatização. Não tem nada a ver com construir estrada, porra. Deu um negócio de pedágio e tal. Então, o que acontece? Mostra o despreparo, né, do Lula naquele período.
Lógico que depois ele se preparou bem mais e tal. Mas é mais ou menos a história do chá do Irã, não sei quem é e tal. Foda-se. E também teve o rolo envolvendo aí a Miriam Cordeiro, que era essa ex-namorada do Lula, que acabou engravidando dele, que o Collor botou ela pra falar no programa eleitoral dele. Ela falar e meteu o pau no Lula, dizendo que ele ofereceu dinheiro pra ela tirar a criança. Enfim, uma declaração que ela já tinha dado, se não me engano, pro Jornal do Brasil, mas não teve o mesmo peso quanto teve depois quando apareceu isso na televisão, no programa eleitoral do Collor. Aí, né, o Lula usou o espaço do Collor, até um direito de resposta obtido aí junto ao TSE, né, para tentar se explicar, e depois ele até apareceu na propaganda eleitoral gratuita dele com a filha que ele teve com a Miriam Cordeiro, aí, a Lurian, que é hoje uma das mais ferrenhas defensoras do Lula. Inclusive, o tempo que o Lula estava preso lá em Curitiba, quando teve aqueles troços de vigília Lula livre, evento lá na frente da Praça Santos Andrade, lá na Universidade Federal do Paraná, ela subiu no palanque, ela falou, ela defendeu o Lula, e até hoje é uma das defensoras mais contundentes aí do ex-presidente Lula, a Lurian, a filha que ele teve com a Miriam Cordeiro. Isso aí tem a ver também com o Brasil, né? O Brasil é um país, querendo ou não, ainda é um país bastante conservador, e assim, aborto não pega bem, né, bicho? Pra você ver, aborto não pega bem hoje. Esses dias o Lula falando em evento do PT, porque o aborto, aí já virou uma bagunça, um reco-reco, um diabo. E aí, porque isso aí, o povo não gosta, tá. Agora imagina 34 anos atrás, sabe? É uma coisa de cair a cara, os caras olham e falam, ai, que filho da puta, comunista, vagabundo e tal. Então assim, porra, é aquele negócio, né? Que eu falei mais cedo. Nesse caso aí, o Lula foi a vítima do que ele praticou a vida inteira e continua praticando mesmo depois disso aí. Que o PT faz, que é cagar na cabeça do cara. O cara tá errado, igual o caso do Maluf. Mas você caga e ainda esfrega a merda na cara do cara, entendeu? Então assim, porra, você tá de brincadeira. Ele foi vítima disso aí. Agora, não me interessa se o Lula quis fazer aborto, não quis, isso aí não me interessa, isso é coisa particular dele, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, realmente o Collor fez a mesma coisa que o PT, falou, não, vamos jogar o mesmo jogo, né? Vamos jogar o mesmo jogo, porque a político tem esse defeito, infelizmente. Primeiro que político tinha que botar num paredão e que se foda. E segundo, eles têm esse defeito, eles acham que quando vai pra época da campanha vale tudo. Fala da mãe do cara, fala da mulher do cara, fala da filha do cara, e que se foda o mundo, entendeu? Então, assim, mais ou menos é isso aí. E o PT e o Lula provaram do próprio veneno. Até a campanha do PT mostrou depois que uma assessora de campanha do Collor, que ela saiu, né, da campanha lá do Collor, ela disse numa entrevista num jornal que a equipe ali do Collor ofereceu dinheiro para Miriam Cordeiro falar na mas propaganda. É claro, né, meu querido? Isso vai fazer uma verba. Vamos lá, uma verba de campanha olhada por PC Faria, você quer o quê, né? Lógico que ele vai dar dinheiro, dizem, né? Dar dinheiro pra mulher. A história do aborto é verdadeira. Beleza, aconteceu. Mas eu vou te dar uma graninha pra você falar na frente da televisão. Pô, e aí? Então que se foda. Boa mesmo. Até a justificativa do Collor para isso foi o seguinte, né? Que uma incrível coincidência que essa assessora, depois que saiu ali da equipe do Collor e quis botar a boca, dizer que eles deram dinheiro para Miriam Cordeiro, não sei o quê, ela era defendida pelo advogado do PT. E o cara que seria o ministro da Justiça caso o Lula ganhasse aquela eleição. O que acontece? É isso aí, cara. Não tem o que se explicar, sabe? É um jogo sujo, fudido, e a verdade é essa. Eu ajudei amigos meus a fazerem campanha de vereador para deputado estadual aqui em Goiânia, estado de Goiás, etc. E você vê essas coisas, mano. Tipo, ter o lado bom, sabe? O lado da comemoração, o lado de quem quer ajudar mesmo, e ter o lado desses vagabundos aí, dessa sujeira aí que os caras falam até da sua mãe, irmão. E a gente continua abordando a eleição de 89, mas falando agora do Brizola. Ele que meteu o pau na candidatura que depois acabou sendo flopada, aí do Silvio Santos para a presidência da República. Brizola foi um dos caras que mais ficou puto, inclusive dando entrevista para repórter da SBT, dizendo
que o Silvio Santos era duas caras, que nunca deveria usar as concessões que tinha para participar como candidato, que numa janta que ele teve com o Silvio disse para ele que não ia ser candidato e no fim acabou saindo aí candidato, desceu a lenha e ainda me falou em desafio, em tom de desafio. Eu tô sabendo que essa entrevista que eu tô dando para vocês não vão colocar no ar, mas assim, o Silvio vai assistir a gravação lá e ele vai saber o conceito que eu faço da pessoa dele. Só que essa entrevista acabou indo pro ar e até o Boris Casoy comentou, né, naquele comentário que ele sempre fazia lá no TJ Brasil, falando que o Brizola, se já não estava bem das pernas aí nas intenções de voto, com a possível entrada do Silvio Santos, é aí que acabaria mal a coisa pro Brizola. Vergonha deprimente para o nosso país a candidatura desse Silvio Santos. Ele é um homem sem palavra. Há questão de um mês, jantando comigo, disse: de nenhuma forma eu serei candidato. Trata-se de um cínico, concessionário do serviço público, jamais poderia andar utilizando os canais em benefício próprio. Isso é uma desigualdade entre os candidatos. Por que não dão a rede para o Leonel Brizola disputar? Interferência indecorosa deste Sarney. Se esse país tivesse um congresso à altura do povo brasileiro, estaria a esta hora questionando a conduta do presidente da República, interferindo à última hora no processo eleitoral. É o candidato Sarney. Esse Silvio Santos é o candidato Sarney. Essa pesquisa da Gallup é uma sem-vergonhice. Enfim, eu estou sabendo que nada disso vai sair na televisão do senhor Silvio Santos. Na rádio, sim. Mas vocês gostam de gravar para mostrar lá depois. Ele que veja essa gravação pode saber que o meu conceito que faço da conduta dele é este, exatamente o que estou dizendo aqui. Brizola ataca as pesquisas que não o favorecem e agora ataca Silvio Santos. Sua situação eleitoral já era difícil e com a entrada de Silvio ele fica mais longe ainda do segundo turno, o que vai desmanchando o seu sonho eleitoral. Por isso, né, que o Brizola ficou tão bravo aí com essa candidatura do Silvio Santos, candidatura essa que acabou nem acontecendo aí, né, o TSE não permitiu que o Silvio fosse o candidato no lugar do Correia, número 26, na eleição de 89. Isso demonstra muito a personalidade do Brizola, né? São 3 pontos aí que são interessantes a gente analisar separadamente. O primeiro é, o cara tava se cagando de medo. É lógico que o povão preferia o Silvio Santos ao Leonel Brizola. Está na cara. Então o cara falou, pô, se esse cara sair, eu estou fodido. Não é que ele ganha, mas é que nem o Boris Casoy falou, ele toma meu voto. Então vamos cagar de pau o cara. Isso aí já começa por aí. A análise já vai por esses meandros. Segundo, eu acho bom o Brizola, foi um político de carreira, o cara trabalhou 97.555 anos na política, dizer que alguém foi duas caras com ele, que sentou num jantar, falou que dois tal e depois saiu. Porra, todos eles fazem isso, todos. Aí ele vem pedir integridade, ética, moralidade, o bastão da moralidade. Pô, vai caçar uma coisa pra fazer, bicho, é lógico que não. Ele sabe que a política não funciona de jeito. Aí, pra não ficar desmoralizado, né, ele tem que responder. E o terceiro ponto também é esse problema sério, né, que o Brizola disse com canais de televisão. Às vezes eu acho que ele tinha, assim, uma tara, um fetiche, um problema mental, alguma coisa. Porque ele tinha esse problema com a Globo, com o Dr. Roberto Marinho, como se o Dr. Roberto Marinho fosse o capeta encarnado, que o Silvio Santos era o diabo em pessoa, que essas coisas, dono de televisão, o seu Adolfo Bloch, todo mundo e tal. Então o Brizola tinha esse problema, esse retardo, vamos desculpar, com esse pessoal da imprensa, que ele pedia direito de resposta. Beleza, direito de resposta tá na lei. Os caras chegar lá e falar que teu pai é corno, você tem direito de chegar e falar, ó, meu pai não é corno e quem falou isso é um filho da puta, entendeu? Agora, ele tinha esse negócio dessa sanha persecutória em cima dos canais de televisão. Isso aí demonstra muito, eu já falei aqui, naquele react que a gente fez, das campanhas dos horários políticos de 89, que o Brizola tinha uma retórica irretocável.
que quando o Brizola fala, eu ainda vejo vídeos antigos dele, às vezes, que me aparecem, eu paro pra ouvir. Ele tinha uma dialética sensacional, você tá entendendo? Agora, demonstrou várias vezes, principalmente com essa questão dos canais de televisão, ser autoritário. Tão autoritário quanto o Lula, ou até mais. Tão autoritário quanto aqueles que ele chamava de filhotes da ditadura. Que ele criticou a vida inteira e foi beijar a mão do Ernesto Geisel quando recebeu a anistia. Do Geisel não, perdão, do Figueiredo. Então assim, o que acontece? É isso aí. É um jogo de poder, cara. Os caras estão cagando e andando. Essa é que é a grande realidade. Então é essa coisa do autoritarismo, né? Aquele caudilismo apagado que vem de Getúlio Vargas, de João Goulart, de Brizola, esse povo todo aí que acha que o povo é macaco, feito pra trabalhar e adorar esses caras, entendeu? Dá uma migalhinha, tá? O Lula é assim também. O Lula só não é caudilho porque não é gaúcho. Com todo respeito aos gaúchos, viu? E já que você tocou nesse ponto aí da treta do Brizola com a Globo, é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. E a briga entre o Brizola e a TV Globo. Isso que começou lá em 1982, quando o Brizola concorreu ao governo do Rio de Janeiro. Ele acabou vencendo aquela eleição, mas a coisa já começou estranha, porque tivemos nessa eleição aí o caso Proconsult. Proconsult era a empresa contratada pelo TRE lá do Rio de Janeiro para fazer a contagem dos votos. E por causa de um rolo que deu lá, uma confusão, uma coisa lá tem a ver com um negócio chamado Fator Delta. Fator Delta é bacana, né, Ricardo? Parece que tá falando Top Gun, avião, não sei o que, tal, Fator Delta. Ninguém sabe que merda que é essa. Alguém inventou para essa eleição e deu rolo e virou essa bagunça que você vai explicar aí. Por causa desse problema aí do Fator Delta, tava tendo uma dificuldade em computar os votos aí do Brizola. Estavam dizendo que os votos em branco e votos nulos acabavam indo pro Moreira Franco, que era o grande adversário do Brizola naquela campanha. Que eu gostaria de deixar também registrado. Você fez a recomendação pra mim da série do Castor de Andrade. E eu assisti, recomendo pra todo mundo aqui na Globoplay. O seu Moreira Franco, que foi governador do Rio de Janeiro 2 vezes, se eu não me engano, é outro, só pra deixar registrado, que é outro vagabundo também, viu? Porque o Moreira Franco não é dessa parte autoritária do Brizola, não. É da parte fisiologista da política, do PMDB, aquela área assim que o negócio é ter poder e roubar. E o resto, ideologia, você pega e caga em cima. E aí, depois que o Brizola venceu o Moreira Franco, né, e os outros candidatos aí, além dos dois, tinha, se não me engano, mais 3 candidatos na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, depois, né, que o Brizola venceu, ele chamou a imprensa, inclusive a imprensa internacional, para falar aí sobre esse rolo envolvendo aí a Proconsult, e aproveitou para meter o pau em todo mundo, inclusive no jornal O Globo. A treta entre o Brizola e o Roberto Marinho começou aí. Isso em 82, tá? Beleza, o Brizola ganhou a eleição, assumiu em 83 e uma das primeiras medidas dele foi a construção do Sambódromo do Rio de Janeiro, né? Essa obra aí assinada pelo Oscar Niemeyer. E desde quando começou a construção, o jornal O Globo só descendo a lenha, dizendo que era um gasto desnecessário, que isso, que aquilo. Desnecessário é bacana, né? Porque hoje todo mundo paga um pau pro Sambódromo, a imprensa inteira. O Carnaval do Rio de Janeiro é aquela festa romana, né? Pra não falar outra coisa aqui. Nada contra, adoro o Carnaval, mas eu falo assim, por causa da questão do dinheiro, os bicheiros, o narcotráfico, o crime organizado, você sabe, todo mundo envolvido. E eles adoravam meter o pau, né? Mas agora todo mundo gosta, é bacana, Carnaval, festa do povo, aquele negócio. Muda muito, né, ô Ricardo? De 30, 40 anos pra cá, as coisas mudam bastante. E aí, em 84, quando o Sambódromo já estava pronto, né? O Brizola, com uma espécie de retaliação à Globo por todas as críticas que ele andou recebendo, teve aquela história a respeito dos direitos de transmissão do Carnaval. 84 foi o ano que a Globo não transmitiu
né, o carnaval, por conta do desfile ser em mais de uma noite, porque naquela época a Globo só aceitava abrir uma noite da sua programação para transmitir o desfile. Exatamente, isso que eu ia falar. Lembrar que um dia era ao vivo e o outro dia era gravado, e também o resultado, que antigamente não é, como não era no Sambódromo, era, se eu não me engano, na Escola da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Então ali também era tudo gravado, né? E por conta disso, nesse ano a transmissão acabou sendo exclusiva da TV Manchete. Depois desse carnaval de 84, a administração do Sambódromo saiu do governo do Rio de Janeiro para a prefeitura do Rio de Janeiro. A gente corta lá para 91, quando o Brizola voltou ao governo do Rio, e ele falou em entrevistas, né, em declarações, dando uma sugestão para que o prefeito do Rio na época, o Marcelo Alencar, não deixasse que a Globo transmitisse o desfile das escolas de samba com exclusividade. Aquela coisa que o Brizola sempre falava, né? Não é justo, né, um canal deter o monopólio da transmissão, a Globo teria o direito de divulgar o carnaval, mas é aquilo, fazer, né, uma reportagem, né, ter direito a 3 minutos de imagem para fazer uma matéria editada para passar nos jornais e não transmitir a festa em si. Na verdade, teria até o direito de transmitir, mas não com exclusividade. Como era naquele tempo a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo não era exclusividade da TV Globo, se eu não me engano, até 94, se eu não me engano, 98. 98. Todos os canais de televisão que se interessavam transmitiam a Copa do Mundo, a Bandeirantes, né, o SBT, como nós já falamos aqui em outro episódio do MFTV, né? Então, assim, é a mesma situação, né? Se eu não estiver enganado. Desde que tivesse, né, os direitos de transmissão pagos, né, poderia transmitir sem problema nenhum. Mas o Brizola, ele falou isso e voltou aquela meteção de pau, né, nos jornais ali das organizações Globo, né, no jornal O Globo, um editorial que inclusive foi lido também no Jornal Nacional, dando umas indiretas no Brizola, dizendo que ele era senil e outras coisas. Que vai falar o quê? Se você não falar senil, você fala pelo menos que o cara é autoritário. Isso é o mínimo que você tem que falar. Olha, eu não morro de amores pela Rede Globo, não, viu? Eu não morro de amores por ninguém, na realidade. Não sei minha família e minha esposa. Então, o que acontece? A verdade é que eles tinham razão. É uma estupidez do Brizola. E essa história de chamar o Brizola de senil em 91, que acabou descambando naquele direito de resposta que o Brizola teve em 94 dentro do Jornal Nacional. Por quê? Depois de ser chamado de senil, obviamente, ele, né, acionou a Globo na justiça. Só que ele mesmo não estava botando fé de que conseguiria, né, obter esse direito de resposta aí dentro do Jornal Nacional. Só que ele teve 3 anos depois, e aí em 94, né, o Cid Moreira teve que ler aquele texto que foi escrito ali por um jornalista, um assessor, né, alguém da equipe lá do Brizola. E a história conta o seguinte, que depois que esse texto foi lido pelo Cid Moreira dentro do Jornal Nacional, o Brizola ligou para esse assessor para agradecer e falou o seguinte: nós acertamos um tiro no cu do mosquito. Quer ver a cara dele, né? Vê a cara dele falar um negócio desse aí. Porque nem ele estava esperando obter aquele direito de resposta ali com a Globo. E depois nem ele estava botando fé nisso aí, pô. Mas depois que conseguiu, né, ele gostou bastante do texto que foi escrito e que o Cid Moreira teve que ler ali dentro do Jornal Nacional. É aquela coisa, né? Eu fico imaginando, vocês vão me desculpar o imaginário dos nossos ouvintes aí, com todo respeito, eu fico imaginando o Brizola vendo aquilo e se masturbando, né? Olhando e falando, puta, agora eu ganhei essa batalha aí. Mas isso aí é muito o que eu falei mais cedo, né? Se você pegar todo esse caso aí e tal, a sanha autoritária do Brizola, né? Essa questão do Proconsult, ela é de 82, puxando aí de forma temporal, ela é um pouco complicada, porque não tem muito acervo dessa época, né? Então a gente não consegue saber, basicamente, como foi essa apuração, esse negócio todo. E ali começou a guerra Globo-Brizola, começou ali, né? Esse carnaval de 84 aí da Manchete, que foi até, se não me engano, até o Alexandre Garcia participou da transmissão também e tal. Uma coisa bastante maluca aí desses dois aí.
Pessoas que, graças a Deus, não estão na política mais, sabe? Se a gente tivesse um Brizola hoje, a gente tava fodido, essa é a grande realidade. E a gente continua falando aí sobre as tretas envolvendo políticos e jornalistas. Vamos cortar aí pro mesmo ano de 94, onde dentro do programa Roda Viva, o Orestes Quércia entrou aí numa discussão com o jornalista Rui Xavier. O Rui tentou fazer uma pergunta para ele e de repente o Quércia começou a gritar: mentiroso, caluniador, caluniador, mentiroso. É sensacional, né? Porque eu tava vendo isso aqui pouco antes da gente começar a gravar. Você percebe que o Quércia tá completamente alterado, mano, saca? Ele ficou muito ofendido e ele falou muita merda, porque ele acusou o Rui Xavier ao seu jornal. O jornal é do cara, ele fala do dono do jornal por causa da questão de crime de colarinho branco, não sei o que e tal, mas, porra, não é do cara, o cara não tem nada a ver com isso, né? É aquela famosa história do mensageiro, né? Da mensagem do mensageiro. Então, assim, é complicado isso aí, sabe? E a gente também tem que levar em consideração que nessa época o Quércia estava enterrado até o pescoço de bosta, com esquema de corrupção e o governo, né? Ele e o Fleury e São Paulo e aquela encrenca toda do PMDB e tal. Então, assim, falando sobre enriquecimento ilícito, se você é ladrão e você é um político, você tem que manter pelo menos a calma na hora que alguém te fala alguma coisa, né? Ó, o cara não falou você é ladrão, falou, ó, você enriqueceu aí e tal, você dá uma tergivesa ali um pouquinho e tal, né? O cara já ficou nervoso, falou, não, mentiroso, caluniador, cala a boca, safado é você e tal. Então, assim, o cara perdeu a linha, né, velho? Mas também esperar o quê de Orestes Quércia, né? Orestes Maracutaia Quércia. O que é? Exatamente. A treta aí com o Rui Xavier, que era jornalista na época do Estadão. E só um lembrete aqui. Uma vez deu um grande problema no Roda Viva também com um jornalista, que eu não me lembro da onde, do Brizola, chamando ele de o Raton, né? A história dele falar que você tem uma cara de Raton que eu nunca vi igual. Tal. Então, assim, o pessoal no Roda Viva fica bem exaltado mesmo. Ficava, né? Hoje é todo aquele politicamente correto, tal, o pessoal ficava meio nervoso, né? Teve essa história também, o Brizola já atacou o outro cara lá. Tem muito que falar do Quércia também, né? Que é vagabundo, a gente vai meter o pau no cara aqui, outro vagabundo já tá morto também, que se foda. E a gente vai começar a falar agora sobre as tretas em debates. Os debates eleitorais organizados aí pelas emissoras de televisão. E a gente começa falando sobre a briga entre Maluf e Marta Suplicy no debate à Prefeitura de São Paulo, na eleição à Prefeitura de São Paulo em 2000. Naquela época, o Maluf, né, que concorreu pelo PPB, afrontou aí a candidata petista, acusando ela de improbidade administrativa e de incapacidade de governar. O Maluf também levantou casos na justiça aí da candidata e apontou de forma ofensiva o fato da Marta ser petista. Ele pegou e falou assim, sua petista, não sei o quê, né? Já era xingamento desde aquela época. Eu acho que ele criou isso aí, né? Falou assim, ó, se você é petista, você é vagabundo e tal, não sei o quê. O xingamento ali foi Dr. Paulo que colocou em voga. E aí, no final, né, da fala dele, né, o Maluf mandou a Marta aí ficar quietinha, desse jeito mesmo, mandou ficar quietinha, gerando aí revolta na candidata. E ela pegou e falou, cala a boca, Maluf. E ele, né, respondeu na hora, assim, cala a boca você. Ficou aquele clima de rabo sujo no estúdio, começou uma gritaria, né, e o Zé Paulo de Andrade teve aí que tentar segurar as pontas aí nessa discussão envolvendo o Maluf e a Marta em 2000. Tem até aquela famosa história, né? Porque o Enéas também estava concorrendo a essa eleição de São Paulo em 2000. Ele contou anos depois, né? Pouco antes dele morrer, que existia uma conversa. O Enéas, cara, todo mundo acha que é um doido, um xarope. Conversou com os dois, falou, gente, vamos acalmar, porque não é assim que funciona e tal. Ele que deu uma mediada ali nos bastidores do intervalo e tal. Então, assim, essa é uma história que eu saiba, até onde eu sei, verídica, né? Bacana isso aí, porque o Maluf, porra, a Marta é uma pessoa complicada, né? Você casar com o Suplicy, teu Supla, filho, com todo respeito ao Supla, mas é complicado, sabe? É uma família de doido, né? Talvez ser doido nem seja ruim, eu sou doido, o Ricardo é doido, todo mundo aqui na PSQ é doido e tal. Então, mas assim, porra, você vai lá aí, fala, fica quietinha aí, cala a boca você e vai e tal.
É normal, né, em debates, você ficar em momentos acalorados, né? Que aqui não se lembra do não aponta o dedo pra mim, né? Da Luciana Genro pro Aécio Neves em 2014, que é sensacional, porque ela, tipo, jogou a cartinha do machismo ali na hora, pá, tal. E, então, assim, é esperado essas coisas, né, bicho? O Paulo Maluf não é conhecido como um cara, assim, né? Um gentleman, né? Então a gente tem que também levar isso em consideração. E a Marta também não é conhecida como a mulher mais educada do mundo. E até você falou do Enéas, nesse mesmo debate, né, teve aí uma alteração envolvendo o Enéas e o Collor. Né? O que acontece é o seguinte, o Collor concorreu a prefeito naquela eleição pelo PRDB e ele tinha o direito de fazer uma pergunta ao Enéas, que concorria pelo Prona. Só que ele pegou e disse assim: fala qualquer coisa aí, Enéas. E aí o Enéas respondeu o seguinte: ótimo, já que Vossa Excelência, ex-presidente da República, nada tem a dizer, eu tenho muito. Essa foi a resposta aí do Enéas. Isso aí que é bacana, porque o Enéas tinha essa oratória, né? Ele falava, o cara se cagava todo, já começava a se tremer. E o Collor foi pra cima dele, achando que era gostoso, e recebeu uma invertida, fudida. Então assim, eu, Gabriel Medeiros, o que eu falo eu assino embaixo e dou fé. Eu não daria uma invertida dessa no Enéas nem a pau, sabendo que eu ia levar uma que eu ia ficar 2 dias tonto. E aí na sequência, né, o Enéas começou a questionar as capacidades do Collor e encerrou a fala dele dizendo o seguinte: eu tenho tristeza em pensar que o senhor presidiu esse país. Quando o Collor tinha a chance aí de replicar a fala do Enéas, ele não quis. Pegou e falou: pode continuar aí, Enéas. Olhando com cara assim de relutância pro Enéas, né? O Collor é um folgado, é um aceso. Todo mundo já sabe a história do cara, né? O cara falando em política, né, Ricardo? Aquele famoso debate do Collor com o Pedro Simon, né? Já deve ter visto isso no Senado. É maravilhoso aquilo lá. Sim. Né? Ele bufa e você vê no microfone, assim, né? Pelo áudio, que o cara tá bufando, velho. As palavras que o senhor acabou de pronunciar são palavras em relação a mim e as minhas relações políticas. São palavras que eu não aceito. Quais palavras? E palavras que eu não aceito. Quais são, presidente? Eu vou lhe dizer. E são palavras que eu quero que o senhor as engula e as digira como julgar conveniente. O cara, sei lá, cheirou 10 quilos de pó naquela hora lá, e nervoso. E o Pedro Simon olhando e falando assim: calma, gente, presidente, porque chama de presidente, né, e respeito e tal. Calma, presidente, não precisa disso aí não. E ele nervoso e tal, e usando uns termos, umas palavras do português aí, que devia ter ficado da época do Machado de Assis. Collor é esse cara, ele é perturbado, né? Quem não lembra da entrevista da... Foi pra Lília Vitível, Ricardo? Passou na Bride. Quem não lembra dessa... O cara tô completamente perturbado, só barbaridade do começo ao fim. Então, assim, tem outro cara que não dá pra você levar a sério também, né, bicho? Falou que chamou a mulher de filhotinha na entrevista, mas você falou aí do Pedro Simon, essa discussão... Essa altercação entre os dois... O Collor, ele fez uma cara, mas ele tava muito overactor aquele dia, porque ele fez uma cara, assim, meio de... Parecia o Harvey Keitel, assim. Só Sim. faltou ele o senhor pegue e engula essas palavras e digira. Essas palavras, eu gostaria que o senhor as engula e as digira como lhe for conveniente. Pô, você vê o cara tá perturbadaço, irmão. Saca? Não é um negócio assim, falar, pô, o cara se exaltou, não. O cara tava em outra galáxia, sabe? Como levar um cara desse a sério? Eu prefiro, se você pega esse exemplo aí do Enéas debatendo com o Collor na eleição de 2000, que a gente tava falando também do Maluf da Marta nessa eleição, eu prefiro levar o Enéas mais a sério. Eu prefiro, porque é um cara que argumenta, apesar de que eu não concordava com coisas que ele falava, não tudo, mas algumas, porque é um palhaço desse aí. O Collor é um palhaço de circo. E já que a gente tava falando do Enéas, tem aqui uma passagem dele durante o debate organizado pela Manchete nas eleições de 94, em que o Enéas teve uma encrenca ali com o Teodomiro Braga, que era do Jornal do Brasil. A minha pergunta é para o candidato Enéas Carneiro.
essa figura exótica que aparece na vida política do país de 4 em 4 anos como um meteoro eleitoral. Enéas, o senhor tem defendido posições autoritárias como o centralismo e o Estado forte. O senhor tem demonstrado preconceito contra os que não têm diploma, contra os que não têm curso superior, como mostrou no debate passado ao atacar Lula por não ter curso superior. O senhor tem defendido posições ultranacionalistas. O senhor grita como um alucinado. Diante disso tudo, eu pergunto: o senhor é fascista? Meu nome é Teodomiro Braga. Peço ao auditório que não se manifeste. Posso começar a responder? Por favor, doutor Enéas. Bom, vou marcar o tempo e eu tenho obediência rígida ao tempo. O senhor foi extremamente infeliz. Aliás, isso é próprio do que o senhor escreve. E agora o senhor me permite, eu só falo. Eu ouvi com atenção. Primeiro, eu não ofendi o candidato PT. Nem tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito. O problema é de preparo seu para se exprimir. Eu tenho... Um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. Fascista. O senhor não tem direito de me interromper, senão eu paro e me retiro do ambiente. Vamos respeitar as regras. Não há réplica neste momento do debate, meu caro Teodomiro. Obedeça a regra como eu também. Isso é disciplina o nome disso. Muito bem. Eu vou obedecer as regras para as quais eu fui convidado aqui. E eu peço que o senhor retire segundos que perdi aqui na discussão. Então, eu não ofendi em nenhum momento. Eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Não há nenhum preconceito quanto a isso. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade, e eu disse isso a ele, com respeito, não o ataquei, não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. Foi isso que eu disse. O segundo ponto agora, isso eu estarei disposto aqui, se houver condição de discutir com ele, em questão aberta. Agora, o outro ponto, o senhor diz que eu sou autoritário. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra, de absoluta desordem, em que não se respeita a coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar agora me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo, em que não há mais na nação nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam-se cenas de lascívia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores, e ninguém se preocupa em perguntar para um pai de família se ele gosta disso. Isso é liberdade absoluta. Então é contra tudo isso que eu ponho o meu discurso, a minha alocução. Quando o senhor me ofendeu agora, o senhor disse que eu sou exótico, se eu tenho barba é um problema meu, o senhor não tem nada a ver com isso. A sua visão de exótico... As manifestações são dispensáveis. E, doutor Enéas... Eu termino já. É porque ele por me favor, interrompeu. Terminarei seu tempo já terminou. As suas expressões traduzem apenas a incompreensão do senhor de um sentimento que eu represento, de uma insatisfação coletiva da nação, para com toda essa farsa que existe, apresentando-se um modelo, esse sim, muito que é de uma obrigado. libertinagem. E você vê que a modinha de começar a chamar os outros de fascista teve início ali, né? Não, mas respondeu à altura, né? Quem é Teodomiro Braga, bicho? Sério, vamos ver aí quem é esses caras que fazem análise política, cientista político. Então, quem é esse cara, bicho? Aí o cara chega lá, já emenda um fascista, nunca leu, não sabe o que é um fascista, não sabe merda nenhuma. O camarada já emenda, porque o Enéas falava, que essa também é uma falácia, né? De que o Enéas teria dito que o Brasil tinha que ter a bomba atômica. Você nunca falou isso aí. Tinha a ver com energia atômica e produções de energia atômica, produtos relacionados à energia atômica também, né? Armamentos atômicos, mas não a bomba atômica de Hiroshima, de Nagasaki, essa palhaçada toda. Então, assim, mereceu, né? Levou, apanhou, tal, é isso aí. É o que eu falei mais cedo. Eu não viraria pro Enéas e falaria uma merda dessa, sabendo que eu ia receber uma resposta, que os caras iam me zoar na redação no outro dia. Falar, lá, o Enéas tirou uma com a sua cara em grandão, hein, velho? Pois é, me fudi. E a gente fala agora da encrenca entre o Maluf e o Covas no debate ao governo de São Paulo em 98.
O que aconteceu naquela época, né? O Covas, do PSDB, começou com um tom provocativo contra o Maluf, né? Que concorreu pelo PPB, levantando aí a participação do Covas, ou melhor, a participação do Maluf no regime militar e a ausência dele nas diretas já. Com isso, ele declarou que o eleitor devia analisar o passado e fazer uma avaliação moral dos candidatos. Falou também que na área social, o legado seu legado do Covas, ganhava de lavada do legado aí deixado pelo Maluf. Acusou também o Paulo Maluf de ser corrupto, citando aí o ACM Neto, e declarando que o candidato lavava dinheiro e que tinha 12 quilos de prova. Aí o Maluf ficou bravo e aumentou aí o tom contra o Covas. Essa briga que aconteceu no debate da Bandeirantes na eleição de 98 ao governo de São Paulo, Paulo Maluf e Mário Covas. O Mário Covas era um grande estadista, essa é uma realidade, sabe? Todo político é falho, tem seus defeitos, você sempre vai ver alguém falando, esse aí fez um trem, o mato da minha rua cresce mais do que pau de cavalo, tal, o prefeito não faz nada, tal. Mas o Mário Covas era um grande estadista, isso aí todos que participaram da fundação do PSDB falam, sabe? Tasso Gereissati, Ciro Gomes, todo mundo fala, era um cara fudido mesmo, tem seus defeitos como qualquer um. E aí logo o Paulo Maluf, bicho, cobrar a moralidade do cara. Paulo Maluf queria ganhar a eleição em 85, a eleição indireta, em cima do Tancredo Neves, com apoio dos militares. O único que a história famosa é essa. Paulo Maluf chamou alguns militares na casa dele para dar um golpe. Isso aí, quem fala não é a esquerda não, a própria direita, algumas pessoas da direita confirmam, para dar um golpe no Tancredo Neves. E um cara de direita, um general, que morreu inclusive agora, esse general Newton Cruz, passou a vida inteira falando, eu não compactuo com essa merda, e o senhor tá de palhaçada, que agora no momento da abertura política, quer dar um golpe em cima do Tancredo. Eu não voto nele, não votaria nele, não concordo, mas as coisas não funcionam dessa maneira. Então assim, o cara também é xarope, sabe? Isso aí, falar do Paulo Maluf, igual o Mário Covas falou, não participou das diretas. Por isso, eu queria dar um golpe no Tancredo. Então isso aí é notório, sabido, né, escrito e digerido. E já que a gente está falando aí do Maluf, vamos continuar focando nele, dessa vez abordando aí a discussão entre ele e o Brizola no debate da Bandeirantes, aí na eleição para a presidência da República em 89. Né, o Maluf estava com a fala dele, aí o Brizola pediu uma parte, o Maluf não deu. Não lhe deu a parte. Não lhe deu a parte, daí o Brizola falou, você não pode dar uma parte porque você é um filhote da ditadura. Foi aí que o Maluf pegou e falou, né, você passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada e o que é pior, não esqueceu nada. Nessa hora, todo mundo que estava acompanhando, né, porque o debate tinha auditório, né, todo mundo que estava ali na plateia começou a bater palma e foi uma loucura. E o Brizola fala, né, tá cheio de malufistas aqui, não sei o que e tal, pô, palhaçada, né? Eu falei, mas ser dois autoritários. Um chamou de filho da ditadura, mas não gosta da Rede Globo, não quer que faça nada e tal. E o outro não gosta dos outros candidatos. Queria dar um golpe no Brasil, o sujo falando do mal lavado, que é a história do Brasil, né? É um que tem a bunda suja, ou de merda, o outro tá com a bunda suja de mijo, sei lá, do diabo que o carrega, e falando mal um do outro. E ainda, falando desse confronto entre o Maluf e o Brizola, tem uma outra passagem no debate do SBT, porque como a gente sabe, né, e até uma coisa que foi dita na campanha do Maluf naquela época, que a Hebe era a senhora propaganda, né, não vamos chamar de garota propaganda. Né, senhora, né. Até quando aparecia na campanha do Maluf, ela dizia que o Maluf era o único cara que havia manifestado apoio à campanha do Silvio, né, a tentativa do Silvio em concorrer à presidência da República. E durante a fala dele num dos debates lá do SBT, o Maluf falou que se ele fosse eleito teria ir atrás do apoio do Silvio Santos, ia governar junto com o Silvio Santos, alguma coisa assim, e aí o Brizola demagogia, puxando o saco do seu Silvio Santos aqui na televisão. Silvio Santos vai estar comigo trabalhando. Demagogia, não faça demagogia. Puxando o saco do seu Silvio Santos aqui na televisão.
essa fala do Brizola que arrancou risada de todo mundo dentro do estúdio, né, da plateia e todo mundo que tava aqui participando do debate. Não, e é uma rinha de galo, né? Você botar os dois pra ficar falando essa merdaiada aí, porra, é igual você ver dois galos brigando. É bom pra quem tá de fora, a gente ri, fala lá, os palhaços lá. Mas na verdade os palhaços somos nós, né? Então... E você pode ver que na hora que o Brizola fala isso e começa a todo mundo dar risada, né? Eles filmam ali o editor de jornalismo do SBT, o Luiz Fernando Imediato, que estava participando do debate ali, fazendo perguntas ali, mostra a cara dele e também se cagando de dar risada dessa fala aí do Brizola. Isso que eu falo, né? Pessoas levavam o Brizola a sério, isso que me deixa muito magoado. Uma coisa que me deixa muito magoado é que o meu avô, anos de marinha no Rio de Janeiro, porra, fudido e tal, e botava nesse cara, achava e levava esse cara a sério. Quem leva esse cara a sério? Isso é uma palhaçada. E ainda falando do Brizola, na eleição de 89, teve aquela discussão entre ele e o Caiado, né? Tivemos aí a disputa do caudilho com o Cavaleiro Branco. Começando ali com o Brizola falando o seguinte: imaginar a UDR na presidência é uma piada, falando da corrupção da direita na República de 46 e na ditadura. O Brizola disse mais: esse país foi em grande parte loteado para os grandes industriais e os grandes capitalistas. Aí o Caiado, que concorreu pelo PSD, saiu em defesa da UDR e da classe produtora. Ele disse o seguinte: o povo está cansado de politiqueiros. Foi o que falou aí o Caiado, além de acusar o Brizola de ter aplicado toda a sua verba no Uruguai, não sendo um produtor rural nacionalista de verdade. Ele diz assim: você tá falando aí pra cacete, mas você tá aplicando todo o seu dinheiro no Uruguai e na Austrália, não tá aplicando nada aqui no Brasil. Aí o Brizola lembrou que o Caiado estudou na Europa, e o Caiado respondeu que, graças a Deus, estudou sim na Europa. Aí foi quando o Brizola começou a se sobrepor, né? Você estudou na Europa beneficiado pela ditadura. Aí no bloco seguinte o Brizola pediu um direito de resposta para explicar a questão das terras dele no Uruguai, falando da gente extraordinária daquele país, né? Se referindo aí aos produtores rurais uruguaios. E teve essa briga também no debate da Bandeirantes, no mesmo em que ele já tinha ali saído no palco o Maluf, também discutiu com o Caiado. E aí eu fico pensando, né? Coitada da Marília Gabriela para segurar toda essa turma, porque era o começo da abertura política e democrática aqui no Brasil, e os debates praticamente, a única regra que tinha era o seguinte: não tem regras, né? Era tipo uma briga de rua que a gente via naqueles debates naquela época, né? E imagina, a briga de rua, dois caras brigando e a mulher tem que separar. Puta que pariu, só com tiro, né? Com bala, porque não tem outra... Agora, eu acho isso engraçado, né? O Brizola acusar alguém de ser latifundiário. Isso é bacana, né? O cara não olha pro próprio rabo antes de falar uma besteira, uma estupidez dessa. Porra, sim, não vou negar. Agora eu falo com conhecimento de causa, goiano, como sou pé rachado. Eu sei que a família Caiado tem 200, 300, eu acho, quase anos de histórico de latifúndios do estado de Goiás. Os antigos, os bisavós do Ronaldo, mandaram matar muita gente aí no interior, cidade de Goiás Velho, esse pessoal todo aí, se fuderam mesmo, pegaram pesado, sabe? Não é flor que se cheire, não. Hoje o Ronaldo é um cara sério, ainda bem, vai ser reeleito, vou votar nele, tô cagando e andando, porque ele é um cara sério, ele faz o que dá, entendeu? Ainda mais com essa pandemia louca aí e tal. Agora, a família não tem um histórico muito bacana, não. Agora veio o Brizola, porra, estancieiro, igual Getúlio Vargas, igual João Goulart. Você também ficar falando aí que, fulano tem fazenda. Você não tem não, né, vagabundo? Eu me lembro que teve uma história dessa, né? Se eu não me engano, foi na eleição de 89, foi em outra, de que acusaram o Caiado de trabalho escravo. Isso nunca foi provado. Nem se falava, pra você ter uma noção. Isso apareceu na mídia em São Paulo, no Rio de Janeiro. Isso nunca nem foi falado aqui no estado de Goiás. A gente falava que a família dele há muitos anos mandou matar gente, mas nem se falava em trabalho escravo, sabe? E aí vem o Brizola falar essas palhaçadas aí, pô, aí você vai levar a sério. Pelo amor de Deus, sabe? Sentava lá no alpendre dessas instâncias no Uruguai com Getúlio, com o Jango e tal, conversando merda lá. Pô, eram os caras do dinheiro, pô, sabe? O Jango foi ministro do Getúlio, foi presidente do Brasil, o Brizola defendendo o Jango. Pô, aí não dá, né? Aí realmente é você
querer tirar uma com a minha cara. E a gente fala agora do debate da eleição para governo de São Paulo de 82, aí o confronto entre o Franco Montoro e o Jânio Quadros. O que aconteceu foi o seguinte: o Franco Montoro, que concorreu pelo PMDB, ele levantou uma citação aí do Clemente Mariani, antigo ministro da Fazenda, de quando o Jânio era presidente, em que se fala que a renúncia de 61 saiu mais cara que a construção de Brasília, acusando o ex-presidente Jânio Quadros de ter sido corrupto. Em sua resposta, o Jânio questionou a origem da citação e Montoro pegou um livro apontando as memórias de Carlos Lacerda. Não mais bravo, Jânio respondeu ironicamente: está dispensado da situação. E completou dizendo: o senhor acaba de querer citar as escrituras valendo-se de Asmodeu ou de Satanás? E na hora... Esse trecho é maravilhoso, né, bicho? Porque o Jânio também tinha esse negócio da palavra, igual o Collor tem, tá sensacional. E você vê que na hora ali, o Franco Montoro, ele não conseguia segurar a risada. E todo mundo que estava acompanhando o debate ali, a plateia também começou a rir e aplaudir na hora. Porque o Jânio ficou com aquela cara de bunda na hora, uma cara meio de bravo, assim, de nervoso. E o Franco Montoro rindo na caseira por causa da reação, porque nem ele esperava aquela reação. Porque, cara, vamos ser sinceros e falar a grande realidade. O Jânio Quadros, isso é outra citação do Paulo Francis também. Ele dizia, o Paulo Francis, que foi a maior votação de paixão que ele viu na vida dele até, né, o dia que ele morreu. E é por isso que eu me comparo muito com a eleição do Bolsonaro, eu comparo muito com isso aí. Paixão, sei lá, por alguma coisa diferente, não era o Juscelino, não era um Marechal, não era o Lodge, essa coisa toda e tal. E aí você vê, cara, tem um artigo, eu não me lembro agora qual foi o jornalista, que fez um artigo de 4 volumes, bicho. São 4 artigos, na realidade. Contando a história dele, entrevistar o Jânio na casa dele e ficar bêbado. O Jânio era um alcoólatra, um bêbado inveterado. Na maioria das vezes estava embriagado quando falava essas palhaçadas, essas bobeiras. E então, assim, é outro cara que também não dá pra levar a sério, né? Tipo, lembra? Estamos falando aqui de política. Aquela famosa história, né, do Jânio Quadros desinfetando a cadeira da prefeitura de São Paulo, né? Porque o Fernando Henrique tinha sentado pra tirar uma foto pra capa da Veja. Pô, isso aí não dá, é xarope, sabe? Tal. Quando ele faz um negócio desse aí, fala de Asmodeu, não sei o que e tal, é bem a cara dele mesmo. Aí o que sobra? Fazer igual a gente tá fazendo aqui, dar risada. Eu achei mais graça ainda da reação do Franco Montoro, porque ele realmente não esperava que o Jânio reagisse daquele jeito, daí ele meio que não consegue segurar a risada ali, fora a reação da plateia também, que foi muito engraçado. Cara, sensacional, né, bicho? Ele tinha essas tiradas, saca? Era muito bom. Nesse ponto aí era muito bom. E a gente fecha esse Made from TV cumprindo o que eu tinha prometido lá atrás. Vamos falar da treta entre o Collor e o Lula, dessa vez nos debates do segundo turno que aconteceram, né? Você se lembra que tinha aquele pool, né? Os mesmos debates eram transmitidos pelos 4 grandes canais de televisão na época, Globo, SBT, Bandeirantes e Manchete. E desde aquele tempo se falava muito de algumas coisas que haviam sido feitas pelo pessoal da Globo para favorecer o Collor. Uma delas é a manipulação no primeiro debate, aquela coisa de querer passar um suor artificial na cara do Collor para deixar ele mais humano, fazer o Collor se apresentar na bancada dele cheia de pastas, né, que seriam de denúncias contra o Lula, mas na verdade o que tinha dentro daquelas pastas era só folhas de papel em branco, que era só para dar uma assustada. Inclusive isso foi confirmado pelo próprio Boni, né? A briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. O suor de Collor no debate, então, foi produzido?
todo aquele debate não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, formal, nós é que fizemos. Eu me lembrei do Jânio, só não botei uma caspazinha no Collor porque ele não aceitou. Ele disse que não falou a palavra manipulação, não usou o termo manipulação, mas disse que deu uma pimentada no debate, né? Com essa história dos papéis e passando glicerina na testa do Collor para fingir o suor, né? Isso teria acontecido no primeiro debate. E aí, no segundo debate, tivemos aquela edição, né, aquele compacto feito para passar no dia seguinte no Jornal Nacional. E o Armando Nogueira, ele até explica isso. Só um detalhe. Armando Nogueira, que nós já, Ricardo, jornalista, eu não terminei o curso, mas gosto, né? Que foi aqui já elogiado como um grande jornalista, um grande diretor e jornalista da Rede Globo, né? Nós já comentamos isso aqui antes. E ele até fala na entrevista que ele deu para aquele documentário Muito Além do Cidadão Kane, que foi feito pelo Channel 4 da Inglaterra, né, falando sobre a Globo, e ele diz que foi feito um compacto desse debate para passar no dia seguinte no jornal Hoje, e o compacto estava igual, em igualdade de tempo, tanto a fala do Collor quanto a fala do Lula. Só que o compacto feito para passar à noite no Jornal Nacional pendia muito mais em favor do Collor do que do Lula. Além da desigualdade de tempo, o Collor teve muito mais falas dele usadas naquela edição, naquele compacto, e eram coisas que nitidamente favoreciam o Collor e que deixavam o Lula com uma imagem de burro, de despreparado, de incompetente, o que fez com que o Armando Nogueira ficasse puto dos cornos e chegasse até a ser afastado da função dele lá de chefão do jornalismo, e no lugar dele botaram aí o Alberico Souza Cruz. Basicamente isso aí é curioso, né? Porque eu realmente vi o primeiro debate, mas não vi o segundo, então lógico que teve uma manipulação, né, bicho? É a Rede Globo, saca? Essas coisas acontecem. Um canal que dá 20 pontos de audiência de ligar a televisão, né? Isso aí, os caras vão fazer isso aí mesmo. Até você citou Muito Além do Cidadão Kane aí, perguntaram pro Chico Anísio uma vez, né? Olha, você acha que o Roberto Marinho é o Cidadão Kane? Ele falou, ele não se fez, fizeram-no, né? Porque com todas as relações que ele teve, comerciais, etc, tal, ele acabou tornando esse chefão aí, e é isso aí, a realidade é essa. Teve manipulação, sim, essa é a verdade. No episódio de hoje, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Mentiroso, caluniador e mentiroso. Caluniador e mentiroso. Está dispensado da citação. O senhor acaba de querer citar as escrituras valendo-se de Asmodeu ou de Satanás. Está dispensado. Dona Miriam Cordeiro, ex-mulher de Lula, é uma trabalhadora honrada que mora no ABC Paulista. Dá licença, rapaz. Não lhe dou a parte porque eu tenho 11 minutos. Não lhe dou a parte. O filhote da ditadura. Não, senhor. Não lhe dou a parte. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. Tretas na TV envolvendo políticos. Muito bem, esse foi aí o episódio número 1 da segunda temporada do Nerd Front TV, o podcast que você não escuta nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Comigo esteve Gabriel Medeiros. Gabriel, dê aí a sua consideração final para os nossos ouvintes. Minha consideração final é bom estar de volta pro Nerd Front TV, a gente falar aqui e tudo, e discutir essa história da televisão brasileira, que é uma coisa que eu sou apaixonado desde criança, por isso que eu sempre dei, porque eu falei com o Ricardo, a gente tem essa ideia, porque é uma coisa que ele gosta também, eu sou apaixonado também, etc. É sempre bom a gente estar de volta e vamos ver se a gente consegue manter essa periodicidade certinha aí pro canal. Tá certo, esse foi Gabriel Medeiros e eu também aproveito para me despedir de você, ouvinte aí que acompanhou esse episódio. A todos vocês que ficaram ligados aqui com a gente, não esqueçam também de curtir aí a nossa página no YouTube, né, a página do Produções Sem Qualidade, além do nosso Instagram, o instagram.com/prodesquali.
Para todos vocês que ficaram aqui juntos com a gente acompanhando esse episódio do Made Front TV, um grande abraço e até a próxima. Rede Tupi. Podcast Made Front TV.